assim, olha, primeiro pedir que a senhora experimentasse o seu omelete, que eu não vou vale experimentar. falar que tá ruim. Não vale. Mas ficou bom. Não, Será? a senhora falou que não vale falar que tá bom e tá dizendo que tá Acho que bom. eu vou pedir pizza. Vamos ver, Louro. Vai lá. Qual foi Rapaz, olha que responsabilidade. Não é bom. Não é bom? Ficou bom. Olha, eu acho que aquele negócio errado que a senhora colocou ali deu certo. Ficou bacana o omelete. O negócio de colocar, a senhora viu? Botar o bicarbonato. E não engorda. E não engorda, Ficou olha. levíssimo. É o bicarbonato. É o segredo. Fofinho. Privilégio é privilégio, né, Fred? Todo mundo que come o omelete. Então, dando início ao segundo vídeo, a gente tem aí a imagem, o vídeo, de quando a Dilma foi no programa da Ana Maria Braga. Enfim, isso diz muita coisa sobre a política de conciliação do PT. Eu acho que da mesma forma que eu comecei o vídeo anterior fazendo a crítica ali do Lula, que foi lá com Obama, aquela coisa toda, tal, não sei o quê, que parece muito bonitinho, mas na verdade não é, porque faltou ao PT bater de frente com Obama, na verdade com os Estados Unidos de maneira geral. Da mesma forma, quando a gente vê a Dilma, já presidenta, indo ao programa da Ana Maria Braga, na Globo, a Globo que a gente sempre viu, que sempre teve um discurso contrário ao PT, isso já é um problema muito sério. Está aí a política de conciliação. Esse vídeo não deixa de ser um sinal da política de conciliação do PT. Uma das coisas que, por exemplo, a gente vê bastante hoje é o Bolsonaro a todo momento batendo de frente com a Globo. Eu jamais defenderia o Bolsonaro, mas eu acho que enquanto estratégia, né, do ponto de vista dele, ele está sendo esperto, né, porque isso inclusive está revertendo em popularidade para ele. O PT, hoje a gente vê muito facilmente o Lula, a Dilma é muito raro falar, se manifestar, mas o Lula vira e mexe, bate na Globo, faz seus comentários falando mal da Globo, né? Tanto que muito raramente a Globo coloca o Lula para falar. Mas assim, agora que está fora do poder, bom, mas vamos lá, a gente vai falar da Dilma. Antes de qualquer coisa, eu queria falar um pouco também da minha impressão sobre Dilma Vana Rousseff, aquela que foi a presidenta do Brasil. Eu concordo com grande parte da população brasileira que a Dilma talvez jamais deveria ter sido eleita presidenta, né? Porque ela era corrupta? Não. Pelo contrário. Dizem até pessoas que eu conheço, que têm uma certa proximidade, né, que são do PT, não proximidade com a Dilma, mas que conhecem a Dilma, tal, eu não conheço. Mas gente que conhece a Dilma, tal, fala que assim, essa mulher é impossível que ela seja desonesta. É impossível que ela seja desonesta. Não. A Dilma é uma mulher séria. Só que assim, o fato dela ser séria, o fato dela ser honesta, o fato dela ser, se é verdade, mas eu estou partindo desse ponto de vista, posso estar falando besteira, mas eu vou partir desse ponto de vista. A verdade é, a Dilma ela pode ser tudo isso. Uma pessoa honesta, uma pessoa séria, uma pessoa comprometida, mas ela não é uma pessoa que tenha capacidade para ser presidenta, né? Ela fazia questão de ser chamada de presidenta, não está errado, então eu a chamo sim de presidenta. A Dilma, ela não tinha capacidade. Na verdade, assim, mais uma vez aqui esbarramos nas críticas que a gente tem que fazer ao Lula e não propriamente a Dilma. O Lula ele tem uma característica que a gente percebe no Lula, é que ele tem um ego muito grande, tem uma vaidade muito grande. O PT é o partido do Lula, né? É o partido que foi criado por ele e tal, e ele determina os rumos do PT. Isso é muito ruim, quando você tem uma pessoa só determinando os rumos do partido. E infelizmente é isso que acontece. Praticamente, o PT não tem grandes nomes hoje, porque quando o PT nasceu, durante todo o período que o PT não esteve no poder,
antes de entrar no poder, o PT tinha grandes nomes, além do Lula. Lógico que o Lula sempre foi o maior nome, mas o PT tinha grandes nomes. Na prática, o Lula foi minando todos esses grandes nomes e foi colocando pessoas que eram meio que, eu não vou dizer pau-mandado, porque eu não acho que a Dilma fosse pau-mandada do Lula, mas pessoas que de alguma forma tinham sim uma certa submissão, ou que talvez não ameaçariam o Lula dentro do partido. E então assim, o partido se tornou um grande puxadinho do Lula. Né? O que o Lula determina acaba sendo colocado como a base do partido. A Dilma foi a candidata escolhida pelo Lula. Eu terminei o vídeo passado falando isso. E isso não é bom. Isso não é bom. Porque assim, a Dilma era uma ilustre desconhecida até então. Tinha sido lá comandado o PAC e tal, mas não é porque ela era uma grande ministra, ou seja lá o que for, que ela necessariamente teria os dons para ser uma grande presidente. Tanto que não foi. Agora, não é porque eu tô aqui detonando a Dilma, falando que ela não foi uma grande presidente, que ela cometeu um monte de erros, principalmente no segundo mandato, que eu não tenho admiração pela Dilma. Pelo contrário, eu tenho uma admiração gigantesca pela pessoa da Dilma Rousseff, pela pessoa. Eu acho que enquanto presidente eu concordo. Ela teve falhas e não que ela devesse sofrer o impeachment. Já disse lá nos vídeos anteriores que eu concordo com a narrativa de que é golpe. Mas a Dilma, apesar de não ser a pessoa mais indicada para ser a presidenta do Brasil, porque não tinha experiência política, ela nunca foi política. Ela nunca foi, sabe, ter que lidar com negociação, com essa coisa toda tal. E nem com enfrentamento, porque a Dilma ela não negociou lá com a elite, com aquela coisa toda, mas ela também não enfrentou. Na verdade, foi um governo muito. A Dilma tinha muitas propostas, algumas até bastante interessantes, mas no fundo nunca saiu nada do papel. E não só porque ela sofreu o impeachment, porque ela não tinha força para lidar com a coisa, para poder levar para a população, enfim. Né? Mas eu tenho uma admiração muito grande. Foi uma mulher, primeira mulher presidenta num país como o Brasil, o que diz muita coisa. É uma pessoa que eu sempre escuto as pessoas falarem que era séria, que era honesta, e que acabou caindo, porque teve que lidar com esse bando de sem vergonha. Eu ia falar outra coisa, mas esse bando de sem vergonha da nossa política. E além de tudo, foi uma guerrilheira durante a ditadura militar. Foi uma mulher que foi presa e torturada. A gente tem muito que admirar da Dilma enquanto pessoa. Pode até não achar que ela foi uma boa presidenta, eu mesmo não acho, principalmente no segundo mandato. Mas eu acho que a gente tem muito que admirar. É lógico, volto a dizer, ela não é o Lula que teve uma grande. Que deixou uma marca na presidência. A Dilma não deixou marca nenhuma, pelo contrário. Mas eu acho que enquanto pessoa, ela merece respeito. Né? E infelizmente, por causa de tudo que aconteceu nos últimos anos, a Dilma ela não teve respeito nenhum por parte da população. E isso mostra o quanto a nossa população ela não tem respeito pelas mulheres. Né? Porque uma coisa é você criticar, achar que a pessoa não faz um bom mandato, não faz um bom governo, criticar as bobagens que ela falava lá de saudar a mandioca e coisas do tipo, ela tentando fazer gracinha. Na verdade, hoje ainda preparando esse vídeo, antes de preparar, eu estava vendo esse discurso. Você vê que é um discurso sem pé nem cabeça dela, não é só o saudar a mandioca. Mas apesar de tudo isso, isso é uma coisa que a gente pode até criticar. Não estou sendo machista porque eu estou falando mal desse tipo de coisa. Agora, quando a gente viu, como se viu, sei lá, coisa de uns 5, 4 anos atrás, adesivos que eram colados em carro, em que tinha a Dilma de perna aberta para colocar lá a mangueira da gasolina, isso é desrespeito, é um desrespeito imenso, que jamais deveria ser feito. Ainda mais com uma pessoa como a Dilma. A gente pode ter todas as críticas a ela, isso é democrático e é válido. Agora, isso já passou do nível da política e entrou no pessoal. E isso não deveria ser feito. Mas vamos lá, vamos tentar falar um pouco do que foi esse governo Dilma. Falei aí quase 10 minutos aqui sobre o que eu penso da Dilma e acabei não falando, não indo lá. Bom,
A Dilma, ela começa o seu governo em 2011, basicamente vai dar continuidade ao governo do Lula, né? Ela vai ter como um grande desafio, logo no começo, ela vai ser obrigada, ela vai se ver na situação de ter que demitir um monte de ministro, né, ministros que foram acusados de corrupção e tudo mais. Isso criou um certo mal-estar, porque se ela estava pegando um ministério, né, que foi formado ali logo depois do fim do governo do PT, fim do governo do Lula, começo do governo dela, né, alguns ministros eram novos, obviamente, ela formou sua equipe, mas logo de começo ela já demitiu sua equipe, membros da sua equipe, então isso gera um mal-estar, mas nada também grave. E a verdade é que, assim, durante os 2 primeiros anos, apesar da Dilma não ter feito nada assim de tão grandioso, de tão marcante, a popularidade da Dilma estava voando. Tanto que em fins de 2012, a Dilma estava com 78% de popularidade, 78% de pessoas que aprovavam seu governo, que achavam que era bom ou ótimo. E realmente, os 2 primeiros anos dessa década aqui, eles foram maravilhosos, a gente não tem muito o que falar. 2012, nossa, eu trago com uma lembrança do coração que não faz. Que a gente não tem o que falar. E economicamente, o Brasil estava muito bem, né? E a popularidade do PT também estava muito bem. Tanto que, nas eleições municipais, o PT consegue fazer prefeitos. Um dos principais casos é aqui em São Paulo. É quando o Haddad vai ser eleito prefeito. E o Haddad foi eleito prefeito em grande parte por causa da altíssima popularidade do PT, da altíssima popularidade da Dilma e da alta popularidade ainda do Lula. Claro que a gente tem lá, se vocês procurarem, vocês vão ver o Lula fazendo aliança com Maluf. Maluf é o filhote da ditadura que a gente viu lá no vídeo da semana retrasada. O Lula faz aliança com o Maluf para tentar eleger o Haddad. O Haddad vai ser eleito, eleger o prefeito da maior cidade do Brasil, que é São Paulo, é muito simbólico. Então, tudo estava indo muito bem, né? Até 2013, até o começo de 2013, a popularidade da Dilma, a popularidade do PT estava indo muito bem. Já começava a se desenhar uma certa tensão entre PT e PMDB, exatamente porque a Dilma não aceitava muito o PMDB no seu governo. Foi uma aliança que foi costurada pelo Lula. A Dilma engoliu, mas a verdade é que não foi um casamento lá muito bom, bem construído. Tanto que depois a gente vai ver o Temer dizia, né, escreve uma carta para Dilma dizendo que ele era um vice decorativo. Mas até o começo de 2013, a Dilma estava com alta popularidade, né? Estava com uma altíssima popularidade. O problema começa em junho de 2013. Maldito mês de junho de 2013. Se tem um mês de um ano que eu odeio, é esse maldito mês de junho de 2013. Aqui é uma coincidência, na verdade é uma questão pessoal, é uma questão da minha vida pessoal, tal, que aconteceu nessa época. Mas, ao mesmo tempo, é quando começa lá as manifestações dos 20 centavos. Eu não sei se os meus alunos de 9º ano vão lembrar, como eu já disse em outros vídeos, vocês eram muito novinhos naquela época, vocês estão aí com 14, a gente está falando de 8 anos atrás, vocês tinham 6 anos. A mesma idade que eu tinha quando foi o impeachment do Collor. Mas eu não sei se vocês vão lembrar de como foi esse período. Mas o que aconteceu? As tarifas de ônibus subiram ali, na maioria do país, por volta de 20 centavos. Aqui em São Paulo, eu lembro que estava em R$3, passou para R$3,20. Começaram algumas manifestações em junho. Se eu não me engano, a coisa estourou no dia 13 de junho de 2013. Num primeiro momento, a mídia, né, os grandes veículos da mídia, como a Globo, tal, vão se colocar contrários a essas manifestações, só que devido às manifestações, eu não sei se é um repórter da Globo, eu não sei se ele só sofre uma agressão, se ele chega a morrer nas manifestações, eu não lembro exatamente, posso até depois procurar e deixar na descrição do vídeo.
E aí a Globo começa a se voltar a favor das manifestações. E na verdade, assim, as manifestações dos 20 centavos, elas não eram propriamente manifestações anti-Dilma. É lógico que elas tinham um teor contra o governo, os governos, mas não eram propriamente uma manifestação anti-Dilma. É que tinha um problema muito sério, né? Aqui em São Paulo a gente teve o Haddad, que num primeiro momento não quis ceder às manifestações. Inclusive juntou ao Alckmin, que era governador de São Paulo, o Alckmin do PSDB, o Haddad do PT, os dois se juntaram contrários às manifestações. E aí o Lula, acho que estava fora do Brasil, quando volta, começa a defender que o Haddad estava errado, enfim, começa uma zona ali, e aí começa a volta atrás, tanto que os 20 centavos caem. Essas manifestações, elas mexeram muito com o Brasil, porque começaram a construir um clima do que a gente chama de antipolítica. O que é antipolítica? É se voltar contra não só esse ou aquele, é se voltar contra todo mundo. Tanto que as manifestações de 2013 elas não permitiam, né, quem organizava as manifestações, eu não fui em nenhuma, né, mas quem organizava, até porque eu estava com problemas pessoais, como eu já disse na época, não estava com cabeça para esse tipo de coisa, mas estava apoiando. Eu via como positivo. Hoje a gente olhando, a gente percebe que não foi tão positivo assim, pelo contrário. Mas as manifestações de 2013, tanto quem estava organizando, dizia que não se podia ter bandeiras de partido. Isso é um problema muito sério. Por quê? Democracia se faz com partidos. Lembram lá, na ditadura, o que eles fizeram? Uma das primeiras coisas, acho que foi no AI-2, agora de cabeça eu não vou lembrar, proibiram os partidos. Isso é terrível. Isso é terrível. Porque você não tem diálogo. Partido ele serve para dialogar, representar setores da sociedade para poder dialogar e propor políticas e tal. A gente pode ter sérios problemas. Falava lá no vídeo anterior sobre os partidos fisiológicos. Esses partidos que não têm ideologia, que hoje votam nesse, amanhã votam naquele, quem pagou levou. Mas proibir o partido em si é um problema. E isso começou a acontecer. Inclusive teve, como eu já disse, esses foram relatos que eu vi, vídeos que eu vi falando das manifestações, eu não estava lá, mas teve gente que começou a defender a volta da ditadura a partir dali. E isso vai ganhar mais força ainda depois em 2015, que são as manifestações a favor do impeachment. Então, ou seja, o clima de antipolítica começou a se instaurar no Brasil em 2013, em junho de 2013. É uma virada. O que o Brasil estava vindo, né? E é interessante porque, assim, grandes manifestações a gente não via desde a época do Collor, quando o Collor sofreu o impeachment, a gente não via grandes manifestações desde aquela época. Foram os caras pintados, eu não citei isso, mas na época que o Collor começaram a sair as acusações de corrupção, os jovens começaram a pintar a cara, ficaram conhecidos como os caras pintadas contra o governo Collor e tudo mais. Algo muito parecido começou a acontecer em 2013. Lógico que depois acabou, julho, agosto, já ninguém mais falava mais de manifestação. Mas ficou-se um clima que vai ser retomado depois nas eleições de 2014. E infelizmente da pior forma possível. Porque se manifestar contra o governo, seja ele qual for, eu acho super válido. A gente tem que se manifestar mesmo contra o governo. Seja ele de direita ou de esquerda. Se o povo não está feliz, tem que se manifestar. O problema é que rumo as manifestações tomam, como essas acabaram começando a criar. Bom, em decorrência das manifestações, a Dilma sanciona a lei de delação premiada, que vai ser uma das bases da Operação Lava Jato. Então, a Dilma costumava falar muito isso, né, que ela foi quem deu autonomia para as investigações de crimes, de corrupção e tudo mais, e é verdade, ela deu mesmo, né? Voltou-se contra ela. Preparando aqui, eu estava vendo que a Dilma recentemente disse que se arrepende de ter assinado a lei da delação premiada. Porque a delação premiada é muito complicado. Eu posso não saber nada, pego lá, faço uma delação, falo, não sei quem estava envolvido na corrupção. E aí, a minha pena é diminuída. Delação premiada é isso, eu delato alguém e em cima da delação que eu fiz, eu posso ter a minha pena diminuída, eu posso ser libertado, enfim, é isso. Só que isso tem um problema sério, porque com essa coisa de delação premiada, eu posso delatar alguém que eu não tenho prova nenhuma. E até provar que focinho de porco não é tomado, se é que vão provar, o que querem provar, a coisa já está bem adiantada.
Ao mesmo tempo, a gente vai ter os primeiros sinais de crise já em 2013. A economia, como eu disse, ela estava indo bem desde praticamente 2005, 2006 até 2012. O Brasil vinha vindo com crescimento. Em 2013 começa a apresentar alguma retração. 2014 também, e isso vai influenciar. 2014 é o ano da Copa. Né? É o ano do famoso 7-1. E aí a gente começa a ter os 7-1 tanto dentro quanto fora dos campos. Né? Na verdade, já tiveram as manifestações contrárias à Copa, não vai ter Copa, né? Um pouco na linha do que tinham sido as manifestações ali de 2013. É a época que surgiu os Black Blocs, aquela coisa toda, tal. Só que assim, né, apesar das manifestações contrárias à Copa, a Copa aconteceu. Já na Copa a gente percebe como a popularidade da Dilma estava arranhada, porque a Dilma vai lá no primeiro jogo, lá na abertura da Copa, e ela é vaiada, inclusive gente mandando ela aí, aquilo que eu falava, a falta de respeito com a pessoa. Né? Porque assim, quem faz isso, não que eu seja propriamente contrário a mandar político ir para esse ou para aquele lugar, e não estou falando, porque era Dilma e você vota na Dilma, então você é contra. Não. É que eu acho que assim, não havia propriamente motivo, ainda mais naquele momento. E pelos relatos que existem, quem fez isso era gente rica, não eram os pobres da torcida, os poucos pobres da torcida que estavam lá. Até porque, né, torcida da Copa não vai ser gente pobre. Tem as eleições presidenciais, a Dilma é eleita no segundo turno, é o primeiro resultado do PT nessas 4 eleições, as 2 do Lula e as 2 que a Dilma, essa é a segunda que a Dilma passa, é o primeiro resultado do PT que é bastante apertado. Tanto que o Aécio, que ficou em segundo lugar, as piadinhas da época, o Aécio, que ficou em segundo lugar, quando começa a campanha para o segundo turno, praticamente durante metade da campanha, ele fica em primeiro lugar nas pesquisas e a Dilma em segundo. Aí quando começa a chegar ali, porque geralmente, entre o primeiro e o segundo turno são geralmente 3 semanas. Né? Tanto em 2014 quanto em 2018, pelo menos essas eu lembro que estão bem claras estão bem frescas na minha memória, são 3 semanas. Então o primeiro turno é no primeiro domingo de outubro, o segundo turno é no quarto domingo de outubro. Nesse período das 3 semanas, né, praticamente metade desse período o Aécio teve na liderança. Uma liderança bastante apertada, as coisas estavam ali bastante... os dois estavam muito encostados, mas o Aécio estava na liderança. Quando vai chegando o final da campanha, começa a haver a virada. Tanto que, em percentuais, a vitória da Dilma foi muito apertada. Foi 51,48, alguma coisa assim. Foi uma diferença de 3% de votos. Pouco mais de 3% de votos. Eu sei que assim, a Dilma teve um pouco mais de 3 milhões de votos a mais que o Aécio. É lógico que é bastante gente, se a gente parar para pensar, 3 milhões de votos não é pouca coisa, mas percentualmente é uma diferença muito pequena. Isso começa a abrir um espaço bastante complicado, porque é quando o Aécio e o PSDB começam a questionar. Né? Começam a questionar o resultado da eleição, começam a pedir contagem de votos, enfim. O clima para que a Dilma não terminasse o seu mandato já começa no fim, já começa ali no momento em que ela vence. Ela nem tinha tomado posse como presidenta ainda, como presidenta no segundo mandato. Ela estava terminando o primeiro mandato, ela já começa um clima para ela não seguir o seu mandato. Ela já nem assumir. Só que não é só isso. Vamos lá no coisa. A Dilma também começa a fazer uma série de erros no segundo mandato dela. Eu acho que um dos primeiros que a gente tem assim mais claro, um dia depois que a Dilma é eleita, né, ou alguns dias depois, ela dá uma entrevista para a Folha de São Paulo, que ela fala sobre aumento de juros. Eu não vou me deter muito nessa coisa, porque eu tenho uma dificuldade enorme para entender esses negócios de juros. Né? Mas sobre aumento de juros e tal, coisa que ela falou que ela não ia fazer na campanha, ela começa a falar que vai fazer, e sobre austeridade fiscal. Isso eu consigo entender, isso eu entendo bem. O governo petista, né, como eu já disse várias vezes, sempre se caracterizou por investir nas políticas sociais para tentar melhorar a vida das classes mais pobres. A Dilma assume
com o discurso, precisamos fazer a lição de casa e diminuir os gastos do governo. É o que a gente vai chamar então de ajuste fiscal. O governo precisa investir menos em questões sociais, em questões de apoio às classes mais pobres, para garantir o que a gente chama da saúde das contas públicas, que o governo vai ter dinheiro para pagar a dívida pública, a dívida que o Brasil tem com os setores da sociedade, geralmente banqueiros. Não. Então a Dilma começa a ter esse discurso, então, ou seja, ela vai ter um discurso que é para agradar o mercado. E esse é um discurso que vai trazer bastante problema para o Brasil. E desde o segundo mandato da Dilma até hoje, todo mundo que está na presidência só sabe fazer discurso para agradar o mercado. Né? A Dilma ela fica sempre num vai e vem. Né? Ela quer agradar o mercado, mas então não quer deixar de agradar as classes mais pobres, porque é a tônica do PT. Só que a Dilma ela vai contratar o Joaquim Levy como seu ministro da Fazenda, ela vai nomear, né? Não é contratar, é nomear o Joaquim Levy. Quem é Joaquim Levy? É um cara dos bancos. Né? Então, ou seja, alguém que vai vir trazendo o interesse dos bancos, já mostra qual é a tônica do governo do PT nesse segundo mandato. O desemprego começa a crescer, principalmente em 2015. Na verdade, em 2014, o Brasil termina. Eu lembro em setembro de 2014, no Jornal Nacional sendo anunciado que o Brasil estava com a sua menor taxa de desemprego da história, pelo menos acho que dos últimos anos até então, eu não lembro qual era o ano de referência, então cerca de 4%, era de 3% a 4% de desemprego. Eu não coloquei aqui, também nessa época foi anunciado que o Brasil tinha saído pela primeira vez do mapa da fome, então a fome já não era mais um grande problema no país, não quer dizer que não existia fome, não tenha pessoas que passassem fome, mas de maneira geral a fome não atingia tanta gente quanto se atingiu historicamente no Brasil, só que com o ajuste fiscal começa a se ter o problema do desemprego. Isso vai ser o fator essencial para mexer com a popularidade da Dilma. Lembram lá, por que o Lula não passou por um processo de impeachment em 2005, quando começou o lance do mensalão? Porque o Brasil estava crescendo, o desemprego estava começando a baixar, o poder de compra da população estava começando a melhorar. Quando chegou o problema a questão do impeachment da Dilma, a economia começou a passar por uma crise. E aí, óbvio, não tem povo que vai defender governo que não consegue segurar emprego. Governo que não consegue segurar a situação de vida da população. A gente até tentou, eu mesmo fui em várias manifestações contrárias ao impeachment da Dilma. Mas não deu, gente, não dava para segurar. Né? E quantas vezes eu falava, já vamos ter que ir lá defender a Dilma e a Dilma fazendo um monte de cagada. Então, não dava para achar que ia para frente. Ao mesmo tempo, começa a crise política. A situação com o PMDB começa a ficar mais tensa. O Eduardo Cunha vai ser eleito presidente da Câmara. Eduardo Cunha é uma figura extremamente polêmica, é um deputado do PMDB, uma figura extremamente polêmica, envolvida em tudo quanto é rolo de corrupção. Vai ser acusado de ter dinheiro ilegal na Suíça. Pede a proteção da bancada do PT, da bancada da Dilma, né, do governo Dilma. O PT se nega a defendê-lo, fala, não, nós não vamos te bloquear, não. Não vamos bloquear investigações contra você, não. Você vai responder o que você tiver que responder. E aí, em vingança, o que o Eduardo Cunha faz? Ele aceita, né, os pedidos de impeachment que estavam rolando contra a Dilma. Ao mesmo tempo vem a Operação Lava Jato, que começa também a mexer com a política, com a imagem da Dilma, com a imagem do PT, falando de corrupção na Petrobras e tudo mais, e não sei o quê. Vai começar a haver toda uma mobilização por parte da sociedade, né, por parte da elite. Em grande parte, os mesmos grupos que apoiaram a ditadura, Globo, Fiesp, enfim, os partidos de oposição, a elite, defendem o impeachment. E, quando chega 2016, né, aqui eu coloquei, né, que o Eduardo Cunha pede a proteção, não tem a proteção. O Eduardo Cunha coloca o impeachment para ser votado. E aí, em 17 de abril, rola a votação do impeachment. A Dilma é afastada. Na verdade, o impeachment dá sequência, aí vai para o Congresso, vai para o Senado.
No Senado se defende que tem que dar sequência, isso em maio de 2016. Aí a Dilma é afastada, é licenciada. E em agosto de 2016, a Dilma é finalmente afastada de vez, ela é empichada e acaba a era PT. Até hoje a gente não teve a volta do PT ao poder. Não sei se teremos algum dia também. Bom, né, eu já disse o que eu penso sobre ser golpe ou não ser golpe. Né? Acho que quando a gente analisa a situação do Eduardo Cunha fica mais claro ainda. Basicamente é isso. A gente vai passar para o terceiro vídeo. Os vídeos estão longos essa semana, peço até desculpa, mas eu quero terminar também a história do Brasil. Eu acredito que o próximo vai ser mais curto. Mas basicamente com isso eu encerro a situação da Dilma. Quero falar mais algumas coisas, mas eu vou deixar para falar no próximo vídeo. Com isso, então, eu encerro esse segundo vídeo.